Salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rafael Spier, estamos na área e é com muito prazer que eu aqui no meu canal vou tratar de uma matéria que gosto muito, do direito administrativo com foco para concurso público. Se você tem dúvida numa matéria como essa, você tem que perder essas dúvidas, você tem que esquecer que um dia teve essas dúvidas. Vem comigo que eu vou te ajudar. O tema é hoje desse vídeo, o da thumbnail, né? O tema é a convalidação dos atos administrativos, tema que vem sendo recorrente, vem caindo bastante nos concursos públicos variados. Antes de começar a defender uma teoria importante, que vai ser importante para a gente poder resolver as questões que foram programadas para este vídeo, sim, porque eu vou trabalhar um pouquinho de teoria de convalidação dos atos administrativos e, na sequência, resolver questões de prova de concurso, para você ver como é que o assunto é cobrado. Eu, antes de começar a desenvolver tudo isso que eu acabei de falar, eu queria fazer para vocês dois convites. De olho na tela, olha só que interessante. Primeiro de todos, você, se não conhece, tem que conhecer agora meu site www.rafaelspier.com.br. Faz o clique aí, veja como é bacana, muita coisa interessante lá à disposição de vocês, entre materiais, vídeos, comentários, né? Eu tenho pequenos artigos que foram lá divulgados, que eu recomendo muito a leitura, artigos que não são meus muitas das vezes, são artigos de outros autores, mas que eu julgo pertinentes, trabalhos acadêmicos, que vocês vão gostar, é uma extensão do direito administrativo. Para além disso, siga-nos no Instagram, @prof. Rafael Spier. Vamos junto, eu quero te ajudar, beleza? Bom, como eu disse, vamos defender a matéria de convalidação dos atos administrativos. Para que isso se consolide, eu vou explicar para vocês um pouquinho da teoria da convalidação, para que na sequência nós tenhamos condições mínimas para resolver questões de provas de concurso público. Vamos começar? De olho na telinha, valendo! O que é a convalidação? A convalidação representa, de um modo geral, como regra, um ato que conforma com a lei e o direito, um ato administrativo inválido. É basicamente o seguinte, você tem a seguinte ideia. Um ato administrativo contrário à lei, isto é, ilegal, ou contrário a princípios, isto é, contrário ao direito, é um ato administrativo inválido. Quando esse ato administrativo é alvejado pelo ato de convalidação, o que vai acontecer? Uma vez que ele foi objeto de convalidação, o ato deixa de ser inválido. Então, a convalidação do ato administrativo inválido conforma este ato inválido com a lei e o direito. Portanto, uma vez realizada a convalidação, o que vai acontecer do outro lado? O ato que estava na cor avermelhada, né? A cor aqui do errado, porque contrário à lei e o direito, olha o que vai acontecer. O ato administrativo torna-se um ato ok, verdinho, um ato administrativo válido. Isto é, em conformidade com a lei e o direito. E isso vai acontecer de forma retroativa. Retroativa. Porque a convalidação tem efeitos
retroativos. Em latim a gente fala ex tunc. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo com uma pegada mais prática e menos teórica. Mas por enquanto eu quero que você comece a se familiarizar com esse vocabulário, porque ele é cobrado em prova. Segue o raciocínio? Vamos fazer o marca-texto aqui agora. A convalidação é um ato que, uma vez praticado pela administração, conforma um outro ato administrativo que é inválido. Conforma esse ato administrativo inválido com a lei e o direito. Porque o ato administrativo inválido está em desconformidade com a lei e o direito. Por isso, eu preciso, com a convalidação, conformá-lo, compatibilizá-lo com a lei e o direito, torná-lo legal e legítimo, de um modo geral. Perfeito até aqui? Segue o fluxo. A convalidação só é possível porque no direito administrativo brasileiro foi adotada a teoria dualista, que nos explica o seguinte: existem dois tipos de atos em desconformidade com a lei e o direito. O primeiro deles é o ato inválido do tipo nulo. O segundo deles é o ato administrativo inválido do tipo anulável. A teoria dualista, ela foi extraída do direito civilista. Então, o direito administrativo bebeu do direito civil, né, da fonte do direito civil, para nos trazer a seguinte ideia. Segue esse raciocínio. O ato nulo é o ato administrativo inconvalidável. Inconvalidável. Mas, Rafael, ora bolas, por que ele é inconvalidável? A doutrina nos explica que esse ato administrativo não atende às condições de convalidação, em especial porque apresenta um vício insanável. E qual a consequência? Como no artigo 1º da Constituição Federal nós temos o princípio fundamental do direito constitucional do Estado de Direito, a administração e as demais autoridades, também do Legislativo e Judiciário, na função típica, mas especialmente do direito administrativo, a administração pública, as autoridades correlacionadas com a administração pública, devem atuar conforme a lei e o direito. De modo que, se os atos que praticam estão em dissonância, contrários à lei e o direito, esses atos, eles não podendo ser convalidados, devem ser anulados. Então olha aqui, ó. Os atos administrativos nulos são os atos administrativos que padecem de vício insanável e, por força disso, devem ser anulados. Capite? Então aqui eu tenho o dever de anular. Por outro lado, na teoria dualista recebida pelo direito administrativo, né, e coloquemos assim, adaptada ao regime jurídico administrativo, nós temos também a seguinte tese, de que o ato administrativo é anulável. E aí, diferente dos primeiros, esse ato aqui, ele é convalidável. Convalidável. A doutrina nos explica que o ato administrativo convalidável atende a todas as condições para convalidação. Especialmente aqui ganha destaque, tais atos apresentam vício sanável. Vício sanável. E o que seria o vício sanável? A doutrina vai além. Visita a matéria de atos administrativos e nos explica que o vício sanável é o vício ou na competência, ou na forma. Sendo que ainda é preciso observar duas coisas. O ato administrativo com vício na competência
tem um vício na competência em face da pessoa. Em face da pessoa. Não exclusiva ou em face da matéria. Competência em face da matéria é aquela que se correlaciona com o tema, o objeto, o alvo do ato administrativo, a pasta em que ele se insere. Então, por exemplo, em face da matéria administrativa, o ato administrativo será praticado pelo Ministério da Saúde. Mas por que, professor, no Ministério da Saúde? Segue aí o nosso slide para eu não atrapalhar a leitura. Por que Ministério da Saúde? Uai, porque o ato administrativo está correlacionado com a matéria de saúde. Perfeito? Competência exclusiva é a que é indelegável. Perfeito? Então, segue aqui esse raciocínio. É correto afirmar que o ato administrativo anulável é aquele que é convalidável, porque apresenta um vício sanável. E o vício sanável pode aparecer no elemento competência, desde que seja uma competência em face da pessoa. Eu vou precisar disso daqui a pouco. O que quer dizer? Não em face da matéria. Por exemplo, matéria de saúde, não pode o ato administrativo na área de saúde ser praticado pelo Ministério da Justiça. Perfeito? Para além disso, não em face da matéria ou exclusiva. O que é a competência exclusiva? É a indelegável. Perfeito? Segue o fluxo. O ato anulável pode apresentar vício na forma. O que é o vício na forma? Vício na forma é o vício no tocante ao descumprimento da forma prescrita na lei. É um vício sanável? Sim, desde que a forma não seja essencial. A validade. Então, por exemplo, um ato administrativo que a lei exige a motivação, por ser um ato, por exemplo, de caráter sancionatório, é um ato que, se a lei exige a motivação integra a forma do ato e é pressuposto básico para a ampla defesa daquele que se sente prejudicado pelo ato sancionatório. Então, por essa razão, a administração pública deve praticar o ato em conformidade com a forma prescrita em lei, de modo que o desatendimento dessa forma, no exemplo, deixar de dar a motivação do ato, contamina o ato de forma tal que não caberá a convalidação. O vício é insanável. Então, cuidado, segue aqui o raciocínio. Será vício sanável na forma, segundo a doutrina, desde que a forma não seja essencial à validade, como é o caso da motivação dos atos administrativos sancionatórios. De toda forma, o ato anulável é aquele que, atenção, pode ser anulado.
Porém, ele também pode ser convalidado. Note que, diferente do ato nulo, que deve ser anulado, o ato anulável pode ser anulado. Então, o anulável pode ser anulado porque também pode ser convalidado. Já no ato nulo, o ato nulo tem que ser anulado porque não caberá convalidação. Perfeito? Rafael, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois não. Acompanhe meu raciocínio, professor. Se o ato administrativo tem um vício na competência e essa competência é exclusiva, portanto indelegável, esse ato é nulo ou anulável? Nulo, porque ele é inconvalidável, ele é insanável, é um vício que contamina o ato a ponto tal que não permite a convalidação. Pegou? Ah, eu entendi. E se o ato for em razão da pessoa? Desculpe, professor. O ato for em razão da matéria. Aí não tem como também, porque só caberia a convalidação por vício na competência, que é o chamado excesso de poder, quando o vício na competência é em razão da pessoa. Então agora é importante o exemplo. Suponha que você é a autoridade competente para a prática de um ato administrativo, por exemplo, para apreciar o pedido de uma concessão de benefício. Perfeito? Só que eu, sem ter competência, aprecio o pedido e defiro ou indefiro, enfim. Entenda que nessa lógica eu não tenho a competência, mas qual é o único problema? Qual é o único defeito? Qual é o único vício? A falta de competência em relação à pessoa, porque você é a autoridade competente, não eu. Nesse caso, o vício é sanável. Veja que não foi destacado que é uma competência exclusiva porque é indelegável ou uma competência em razão da matéria. É simplesmente uma competência que não poderia ter sido praticada pela pessoa de Rafael porque eu não tenho legitimidade, né, para o exercício da competência. Deu para acompanhar? Da mesma forma, em relação ao vício na forma. Se o ato administrativo tem, né, um vício na forma, sendo que ela não é essencial à validade do ato, sem problemas, caberia a convalidação. Perfeito? Tem que ficar ligado nisso daí. Se o ato ele padece de um vício na forma, sendo ela essencial à validade, ele é um ato nulo e aí não caberá a convalidação. Isso tem que ter ficado muito claro. A Lei 9784 recebeu a teoria dualista, recepcionou a teoria dualista, ou dual, e nos explica o seguinte. Primeiro de tudo, essa lei aqui é a Lei Geral de Processos Administrativos, está caindo à torta e à direito em prova de concurso. Então, Lei Geral de Processos Administrativos Federais. Perfeito? Segundo o artigo 55, som na caixa, ele nos explica o seguinte: em decisão na qual se evidencie que não acarretar em lesão ao interesse público, se evidencie não acarretar em lesão ao interesse público, nem prejuízo de terceiros, os atos que apresentam defeitos sanáveis, vícios sanáveis, que foram os que nós estudamos, podem ser convalidados pela administração pública. Podem ser convalidados pela administração pública. Bancas como Sebrasp costumam cobrar a convalidação do ato administrativo na ótica da Lei 9784 como sendo um ato discricionário. Perfeito? Para além disso, é importante perceber que, além do vício, defeito sanável, outras duas condições são exigidas. O ato inválido não acarretou lesão ao interesse público e o terceiro requisito, não prejudicou terceiros. Prejudicar terceiros, aqui a gente tem o seguinte entendimento: ninguém impugnou o ato, não houve impugnação. Se o ato administrativo não foi impugnado judicial ou administrativamente, é porque não houve prejuízo de terceiro, né? Pelo menos não existe essa suspeita. Não houve impugnação. Perfeito? Muito fácil, Rafael, muito fácil, muito fácil. Era só isso que eu tinha que saber?
Sim, para resolver 98% das questões de prova, é isso que você precisa saber. E mais, você precisa saber um apanhado de matérias do direito administrativo que eu chamo de conteúdo basilar e indispensável para todo e qualquer concurso. Aí sabe o que eu fiz? Eu, em parceria com o professor Rodrigo Renault, nós criamos um projeto chamado de Direito Administrativo Direto ao Ponto. Direito Administrativo Direto ao Ponto. Nesse curso, eu, em parceria com o professor Rodrigo Renault, nós desenvolvemos a ideia de que a gente tem uma matéria nuclear do direito administrativo que é cobrada em todos os concursos públicos. E isso se deduz a partir do conteúdo programático que consta nos editais dos concursos públicos variados, independente da banca de concurso público que vai ser responsável por organizar o certame. Você consegue entender que os editais são feitos pelos órgãos e entidades que realizam o concurso. E a gente vê, teorias, temas do direito administrativo, à torto e à direito, em todos esses conteúdos programáticos mais variados editais de concurso público. E daí que a gente fez no curso, né? O que a gente estabeleceu nesse projeto do direito administrativo direto ao ponto? Pegar as matérias que são frequentemente, reiteradamente observadas nos conteúdos programáticos desses editais e o creme de la creme, o que é mais cobrado. Mas, Rafael, o que é mais cobrado? Aí a gente passa para as bancas. Ao longo do curso eu venho resolvendo exercícios de bancas como Sebrasp, Carlos Chagas, banca como a FGV, entre outras, para você entender que os editais cobram sempre esses assuntos e como as bancas responsáveis, escolhidas por organizar o concurso, de fato, cobram esse conteúdo de vocês. Se você quer ter a mínima chance de passar no concurso, eu não perderia tempo. Certamente eu me inscreveria, e assistiria todas as aulas, que normalmente estão sendo realizadas às quartas e quintas-feiras, tá? E eu vou deixar aqui nesse vídeo, aqui na descrição, eu vou colocar para vocês o link para você clicar, adquirir o produto e ser feliz, nos acompanhar com o trabalho, tá? O conteúdo programático do curso já está pronto, elaborado, e será colocado à disposição. O material também, sempre colocado à disposição para você poder acompanhar as aulas. Fechado? Não perca tempo, não deixe de conhecer esse trabalho. Se você tem alguma dúvida, pode deixar também suas perguntinhas aqui nos comentários. Rafael, e se eu quiser ter um acesso mais rápido a você, como é que eu faço? Volta lá no início do vídeo, aqui @Prof. Rafael Spier. Me segue lá no Instagram, manda um direct, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Fechado? Você agora já é meu aluno, queira ou não, porque eu me coloco à disposição de você, tá certo? Pegue meus materiais também lá no rafaelspier.com.br para você começar, ficar fera na matéria, ficar, top no conteúdo. Tô te esperando no curso. Valeu! Vamos agora resolver as questões para ver se você entendeu a teoria que foi explicada? A primeira questão, são 3 ao todo, tá? A primeira questão é uma questão fácil. Depois eu vou fazer uma questão média. E depois eu vou fazer uma questão que é para tirar você um pouquinho da curva. Porque quando eu falei a teoria que eu expliquei resolve 98% das questões, faltou 2% das questões. Esses 2% das questões são teorias esparsas, em que eu tenho um ou outro autor fazendo comentários, criando teses, e às vezes elas caem na prova, tá? Vamos com calma. Primeira questãozinha para você ficar fera, para você sentir empolgação. Os atos administrativos com defeitos sanáveis podem ser convalidados pela própria administração pública. Aí você para aqui um pouquinho, questão de 2025, até aqui correto. Mesmo que tal medida acarrete prejuízo a terceiros. Aí não, né? Isso aqui viola o artigo 55 da Lei 9784, porque não pode ter havido prejuízo de terceiros, bem como também não pode ter o ato a ser convalidado lesado o interesse público. Perfeito? Então não basta ter defeito sanável, gabarito da questão errado, tá? A assertiva está incorreta, porque é necessário que não tenha acarretado prejuízo a terceiro. Tá aqui o erro. Muito bem, fiz aqui o merchan do curso, tô te esperando, hein? Agora vamos para essa questãozinha assim, aqui. Ah, professor, já tô com preguiça, essa questão é muito grande. Você para com isso, hein? Questão muito boa, né, para a carreira jurídica, tá? Isso aqui vai exigir que você seja bacharel em Direito, então é uma questão já média,
um pouquinho mais difícil do que a anterior, que foi mais letra de lei. Vamos lá? José é servidor do Estado do Paraná e exerce a função de coordenador geral da Secretaria do Estado da Infraestrutura, situada na capital paranaense, não possuindo competência para assinar ordens bancárias de pagamento. Olha aqui, ó. Não possuindo competência para assinar ordens bancárias de pagamento. Tá vendo? Então aqui nós temos aqui uma questão de incompetência. Na prova eles podem cobrar essa nomenclatura aqui, ó, excesso de poder, tá? A figura não tem competência para praticar determinados atos. Vamos ver agora o que vai acontecer. Se o ato for praticado por essa figura, o ato apresenta excesso de poder. Continuando. Em uma segunda, após a ocorrência de intensas chuvas que interromperam o funcionamento do aeroporto de Curitiba, o Eduardo, que estava em viagem, não conseguiu retornar para trabalhar. Muito bem. José, no mesmo dia, segunda-feira, no mesmo dia, assinou as ordens bancárias para o imediato início das obras. Eita, peraí. O que está rolando aqui, ó? José é servidor, mas ele disse que José não possui competência, velho. Se ele não possui a competência, quando ele assinou as ordens bancárias para o início das obras fundamentais, quando ele assinou, nós temos aqui um ato inválido. Atos inválidos. No singular, né? Ato inválido. Ato inválido com vício aonde? Vício na competência. Nome, excesso de poder. Perfeito? Note que em nenhum momento foi falado no texto, pelo menos até aqui, que isso é uma competência indelegável, portanto ela não é uma competência exclusiva. E tampouco também ficou evidenciada alguma matéria, algum objeto específico, né, alguma área determinada, perfeito? Saúde, educação, cultura, nada disso. Então, nós também temos um ato administrativo que não foi praticado com vício na competência em razão da matéria. Então, para todos os efeitos, aqui o vício na competência é sanável, porque é um vício de competência em razão da pessoa, já que José, pessoa não competente. Beleza? Então, ato inválido, vício, sanável. Diagnosticamos isso. Beleza. Aí ele disse que ele fez isso para dar início às obras fundamentais para a contenção da encosta, visando mitigar o agravamento do deslizamento de terra decorrente da chuva. Quer dizer, muito interessante, muito oportuno e conveniente, né? Esse ato que ele praticou aqui de ter assinado ordens bancárias, tá? Para realização. Muito oportuno e conveniente, porém inválido. Vício na competência. A partir daí, vamos julgar. O ato praticado por José não pode ser convalidado, devido à ausência de conformidade entre ele, o ato concreto e o modelo normativo abstrato. Errado. Quando ele coloca modelo normativo abstrato, é o artigo 55. Porque o que ele está dizendo aqui, em outras palavras? O ato praticado por José não pode ser convalidado porque não existe previsão legal, né, para que isso se verifique, no sentido de que ele não atende às condições do artigo 55. Errado, né, porque o artigo 55 teve suas condições atendidas. Então, as condições atendidas. O ato é perfeitamente convalidável, ao contrário do que foi falado. Então, o correto seria dizer o seguinte: o ato praticado por José pode ser convalidado porque existe conformidade entre ele, que é o ato concreto, né? Entre ele, o ato, e o artigo 55 da Lei 97/4. Perfeito? Então, essa aqui está errada.
O ato de José poderá ser convalidado de ofício por Eduardo. Volta. Quem é que teria de praticar o ato? Aqui, ó. É a atribuição de quem assinar as ordens bancárias? O Eduardo. Perfeito? Aí que ele diz: o ato de José pode ser convalidado de ofício. O que quer dizer de ofício? Sem que ninguém solicite, por Eduardo. Certa resposta. Senhor Bandeira de Melo diz que aqui é um caso de confirmação. Ao confirmar, olha que legal, quando o Eduardo confirma o ato praticado pelo José, é como se o Eduardo tivesse praticado o ato administrativo validamente desde sempre. É dizer que a confirmação é convalidatória, operando efeitos ex tunc, retroatividade. Perfeito? Outros autores, o Sebrasp trabalha numa linha ou outra, a gente não tem o Sebrasp só atuando, né, só cobrando questões conforme o modelo de doutrina. Aqui o vocabulário é mais flexível, tá? Alguns autores vão dizer que é caso de ratificação. Bandeira de Melo não concorda. Para Bandeira de Melo, a ratificação teria que ser pela mesma autoridade. Aí seria vício na forma e não vício na competência, tá? Mas não é esse o ponto que é importante. Confirmação, ratificação. O Sebrasp pode cobrar sim confirmação ou ratificação. E essa questão do Sebrasp, tá? Então tá aí, ó. Também com efeitos ex tunc. Então, para sua prova, ele poderia colocar: o ato de José pode ser convalidado de ofício por Eduardo a partir de uma confirmação ou ratificação. Beleza? Questãozinha correta. A apresentação da ordem jurídica, vamos lá, foco no edital, foco no slide. A preservação da ordem jurídica e social, dado o interesse público envolvido, é fundamento para a convalidação do ato praticado por José. Correto. Lembra que eu disse aqui, ó, que existe uma discricionariedade? A convalidação nos termos dessa lei, a convalidação vai se dar conforme a oportunidade e conveniência, tá? A oportunidade e conveniência. Olha como a questão é bem elaborada. A preservação da ordem jurídica e social, dado o interesse público envolvido, é fundamento para a convalidação do ato. Realmente é correta a resposta, tá? Realmente, é dizer, em outras palavras, é fundamento oportuno e conveniente para a convalidação do ato. E 4. A convalidação opera efeitos retroativos, ex tunc. Isto é, desde o momento em que foi editado o ato. Desde o momento em que foi editado o ato. Eita, lelê. Desde o momento em que foi editado o ato. Ficou um pouco vago, você concorda? Qual ato, né? Ficou meio ambíguo, né? Mas aqui nos parece que ele quis dizer: a convalidação opera efeitos retroativos, isto é, desde o momento em que foi editado o ato que foi convalidado. Então, o ato convalidado. O ato convalidado, isto é, o alvo, o ato que foi alvejado pela convalidação. Nessa ótica, o item fica correto. Perfeito? E aí, resposta correta, tá aqui apenas os itens 2, 3 e 4, porque o 1 está errado, né? Só confirmando, é isso mesmo, 2, 3 e 4, gabarito da questão 2, 3 e 4, assertivas corretas. Essa foi uma questão mais difícil, percebeu? O grau de dificuldade aumentou. Agora, o grau um pouquinho maior, que é o tipo não cai tanto. Normalmente o que cai é a questão 1 e 2. 1 e 2, desse jeitinho aqui. Porém, olha o que caiu aí em 2024. Concurso da Prefeitura de Mossoró, analista de procuradoria. Também carreira jurídica, me parece. Vamos ver. A convalidação de ato administrativo pode ser realizada pelo administrado. Por quem, professor? Pelo administrado. Aqui ele não está falando pela administração. Até aqui nós estudamos a convalidação como sendo um ato administrativo, portanto um ato praticado pela administração. Não, inclusive, à toa, o artigo 55 diz, ó, em decisão na qual evidencie não acarretar lesão de interesse público no emprego de terceiros. Os atos que apresentam defeitos sanáveis podem ser convalidados, aqui, ó,
podem ser convalidados pela administração. Então, em regra, a convalidação é um ato praticado pela administração, né? Aí agora a questão, veja que doideira, não está redigida errada. Ela está falando convalidação realizada pelo administrado, quando dele se exigia a manifestação de vontade que não foi observada. Gabarito da questão. Correto. Isso aqui foi uma questão embasada na obra de Bandeira de Melo. Olha só que interessante o contexto, tá? Para você entender aqui a aplicação. Para o professor Bandeira de Melo, a convalidação pode se dar por um ato praticado pela administração ou também por um ato praticado pelo administrado. E especificamente em relação ao administrado, o exemplo que ele dá é do professor Oswaldo Aranha. Ele coloca assim: suponha que um determinado servidor público ele foi exonerado a pedido, porém ele não fez o pedido. Você fala assim, uai, o cara foi exonerado a pedido, mas na verdade ele nunca pediu a exoneração? Isso. Suponha que esse ato tenha sido praticado pela administração sem que tenha havido nenhuma solicitação do servidor. Perfeito? Nesse caso, o ato é inválido, porque se o ato, né, é um ato praticado a pretexto de um pedido, mas um pedido esse que nunca aconteceu, o ato é inválido, ele não tem uma causa, né, um motivo para sua realização. Porém, imagine que o servidor aceite a exoneração. Ele confirme, acolha como se tivesse pedido. Se ele confirma a exoneração como se ele tivesse pedido a exoneração, houve convalidação por iniciativa do administrado. Isto é, o administrado, que é o beneficiado do ato, né, o alvo do ato, embora não tenha originariamente solicitado o ato, ao confirmar, entende-se como se tivesse feito o pedido desde sempre, isto é, retroativamente. Para Bandeira de Melo, trouxe para vocês aqui a literatura dele, porque essa questão realmente foge da curva. E se cair, ó, o Sebrasp cobrou em 2024, pode cair novamente. Ó. A convalidação é o suprimento da invalidade de um ato com efeito retroativo. Esse suprimento pode derivar de um ato da administração, conforme explicado, artigo 55 da 9784, mas também de um ato do particular. Esse ato do particular aqui, ó, o particular é o administrado, trazido aí pela questão. É o administrado. Que doideira, hein? A convalidação pode provir de um ato do particular, que é o administrado, afetado pelo ato. Ocorre quando a manifestação dele era um pressuposto, por causa da exoneração, né? Para a expedição do ato de exoneração aí, do ato administrativo anterior, que for editado com violação desta exigência. Quer dizer, o ato foi praticado com violação da exigência. Por quê? Porque ele não foi praticado porque foi solicitado. Deveria ter sido solicitado, mas não foi. Por isso, ele violou aí a exigência legal. Serve de exemplo, trazido à colação por Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, o pedido de exoneração. Ele coloca, né, o pedido, aqui faltou, o pedido de exoneração feito por um funcionário depois do ato que exonera o pedido e manifestado com o propósito de legitimá-lo. Então, o pedido de exoneração feito por um funcionário depois do ato administrativo que o exonera a pedido e manifestado com o propósito de legitimá-lo. Isto é, o servidor público foi exonerado a pedido, muito embora não tenha pedido, aí depois ele aceita, ele acolhe como se tivesse feito pedido. Quando ele aceita, ele acolhe como se tivesse feito pedido, fica convalidado o ato por iniciativa do administrado. Eu gosto também de um outro exemplo. Suponha que tenha sido dada uma licença para ocupação, por exemplo, ou melhor, uma licença para o exercício de um direito que o particular nunca pleiteou, nunca pediu, nunca demandou. Nesse caso, se a licença foi concedida sem pedido, ela viola uma exigência legal, perfeito? Ao violar essa exigência, o ato é inválido, perfeito. Só que aí o particular diz, opa, mudei de ideia, eu preciso dessa licença. E aí ele aceita a licença como se tivesse feito o pedido. Né? Ele formaliza um pedido, por exemplo, por escrito, né, para obtenção da licença.
a licença foi expedida. Quando ele faz o pedido posteriormente, como se tivesse feito o pedido desde sempre, desde o início, efeito retroativo. O ato, a licença, fica convalidada, mais uma vez um segundo exemplo, por iniciativa não da administração, mas por iniciativa do administrado. Tá aí uma questão cobrada em prova do Sebrasp. Curtiu? Difícil essa, né? Foi uma terceira questão um pouquinho mais puxada. O que você achou? Deixa aí nos comentários. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. E se você continuar com dúvida, não tem problema. Manda um direct. Manda um direct aqui, ó, para o meu Instagram. Estamos aqui, ó. Terei o maior prazer de te ajudar. Beleza? Bom, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu particularmente gostei muito. Outros vídeos sairão, né? Para a gente divulgar o nosso trabalho, divulgar aí o nosso projeto, cada vez mais coisas bacanas em 2025, direito administrativo para concursos públicos. Eu, Rafael Spier, fico por aqui. Aguardo vocês, hein? Estou esperando vocês lá no nosso curso, estou esperando vocês no Instagram, estou esperando você visitar meu site também. Fiquem com Deus, bons estudos!